Olá pessoal, aqui quem fala é Vitório Malícios, do canal Gêmeos Vitório e Victória. Então hoje eu estou aqui para mais um vídeo sobre um tema que eu particularmente gosto muito, chamado horror cósmico. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo sobre um tema que eu particularmente gosto muito, chamado horror cósmico. Para quem não sabe o que é o horror cósmico, uma leve descrição aqui. O horror cósmico é um subgênero, uma categoria do terror que explora a vastidão do espaço sideral, cósmico, universal, interdimensional, multiversal. É uma abrangência que determina que tudo o que está nas estrelas, digamos assim, nos mundos incontáveis, tem formas, às vezes, que são além da nossa compreensão humana daquilo, sabe? E quem foi um dos principais a trazerem isso para o horror foi H.P. Lovecraft, tá? H.P. Lovecraft, para quem não sabe, foi um escritor muito famoso, né, do terror, e ele escreveu uma série de contos que ele mesmo assumia, isso até na própria biografia dele, que ele não sabia o que ele estava fazendo na forma de como aquilo ia virar um mundo tão vasto que todos os contos dele são interconectados, né? Então ele trouxe muitas criaturas do horror cósmico que são muito conhecidas hoje em dia, como Cthulhu, Shub-Niggurath, Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep e mais um monte de seres do horror cósmico, por exemplo, a Kituga e outros seres que tem, Ig, o Senhor das Serpentes. Então, dentro disso, um outro escritor que ajudou a trazer também muito sobre o horror cósmico, que é mais aqui recente e que está vivo até hoje, é o Stephen King, né? Ou Stephen King, né? Tem tantas jeitos de o pessoal chamar ele. Ele já traz a abordagem do horror cósmico de um jeito um pouco diferente. Nessa abordagem dele, sim, existem seres cósmicos vastos, interdimensionais, muito grandiosos, né, onipotentes, onipresentes, oniscientes, mas ele nunca deixa de colocar que os humanos também têm uma característica para conseguir derrotar qualquer adversidade, porque os humanos têm peculiaridades. Ele sempre acredita muito no poder da humanidade. O Stephen King traz muito isso. Já o H.P. Lovecraft é o contrário. O H.P. Lovecraft ele vem para mostrar que o horror cósmico dele é esmagador, é ameaçador e profundamente superior a qualquer coisa de compreensão humana. Então, no horror cósmico do H.P. Lovecraft, nós seres humanos não somos absolutamente nada. Eles são seres que estão até tanto além da nossa compreensão humana que quem tenta entendê-los nas próprias obras do H.P. Lovecraft é descrito que chega à loucura, porque não consegue chegar a uma determinada forma para aquilo, né? E como é que são esses seres do horror cósmico? Geralmente os seres do horror cósmico são seres com aparências, com perdão da palavra, grotescas, bizarras, cheios de escamas, tentáculos principalmente, várias patas, infinitos olhos, alguns com, por exemplo, a Shub-Niggurath, que tem uma forma de bode, né, de cabra, tanto que ela é chamada de a cabra negra das florestas de 10 mil crias. E já tem, por exemplo, o Cthulhu, que é uma mistura de polvo, né, cabeça de polvo, morcego e gigantesco, né? E tem, por exemplo, o Nyarlathotep, que dizem, né, dentro da mitologia do H.P. Lovecraft, que ele foi aquele faraó que se tem a esfinge, que a esfinge era, na verdade, o Nyarlathotep, que era o faraó daquela época, que estava disfarçado no mundo dos humanos, tá? Então, o horror cósmico, por exemplo, se vocês pegarem, voltando ao Stephen King, dentro do It, a Coisa, o It é um ser que tem a ver com o horror cósmico. Para quem não sabe, o It ele não é um palhaço, um palhaço assassino que é uma entidade, tipo o Freddy Krueger. Não. O It, ele é um ser cósmico que nem tem uma forma definida. Na verdade, quando ele caiu na Terra há milhares de anos atrás, antes dos humanos, ele veio e tomou uma forma que ele percebeu que dava para ele se alimentar daquele medo daquelas pessoas. E o que dava medo, ele ia formando uma forma física para poder causar mais medo e se alimentar gradativamente. Então, o It, ele é um ser caótico, no sentido de ele é um ser de destruição. E a sua contraparte também é um ser cósmico da criação e da preservação da criação, que é uma tartaruga, né? E muita gente que assiste It, às vezes, não tem noção dessa história por trás. E isso é puro horror cósmico.
Tem, por exemplo, na saga da Torre Negra. A Torre Negra de Stephen King, que é muito famoso, jovens amam, ela determina ali toda uma ideia de mundo que é criada, né? E que tem seres bons e tem seres ruins. Já o H.P. Lovecraft, ele cria que existem seres interdimensionais, que são seres que são além dessa compreensão de bem e de mal, eles são seres indistinguíveis com questão de o que eles são. Nós não conseguiríamos entendê-los. E eles são sim ameaças ao nosso mundo, porque para nós não somos, para nós não, para eles nós não somos nada, entendeu? Então, é dito, por exemplo, que o Cthulhu, ele está no mar profundo do Oceano Pacífico, e que nesse mar profundo do Oceano Pacífico ele está adormecido, em exílio, até o momento que ele vai acordar. E até isso ele se conecta mentalmente com pessoas que têm uma aptidão a receber o envio dele mentalmente, e ele se comunica com essas pessoas por sonhos, telepaticamente, para que elas possam ajudar a despertá-lo. Porque o Cthulhu, ele é um ser de destruição em massa, né? Mas é porque ele ele foi criado para isso. Ele tem que destruir para algo ser construído novamente. Então ele é o agente só da destruição. Ele não cria. Mas esse é o papel dele. Então ele está além do conceito mundano que nós temos de bem e mal, dentro da criação do Cthulhu, né? E tem, por exemplo, uma obra muito legal que tem a ver com isso, que é Nas Montanhas da Loucura. Também é um conto de H.P. Lovecraft. O Chamado de Cthulhu é muito bom, que também fala sobre isso. O Modelo de Pickman é muito bom. A Cor que Caiu do Espaço, esse aí é o horror cósmico puro. Tá? E tem uma série que eu vou indicar para vocês, que eu gostei muito, que traz alguns elementos disso, não só do H.P. Lovecraft, tá? E algumas inspirações até do Stephen King, que é O Gabinete de Curiosidades, do Guilherme Del Toro. Recomendo demais. Tem uns episódios que até eles sempre mostram quem é o autor, que é meio que ou a inspiração, ou que é de fato aquele conto que foi adaptado. O horror cósmico, então para ficar bem claro, resumidamente, é um subgênero do terror que trabalha com a vastidão do espaço, né? Como eu falei, interdimensional, cósmico, e de que tem seres dentro dessa vastidão que são seres que estão além da compreensão de bem e mal, que são seres onipotentes, onipresentes, oniscientes e extremamente poderosos, né, supremos, superiores, e que nós, seres humanos, não somos nada perto da vastidão deles. Então o horror cósmico ele tem uma metáfora. Não é que só isso que eu quero que fique bem claro. O horror cósmico ele não é só um jeito literário de passar um conto, de mostrar esses seres, que magnífico. Não é só isso. Ele é uma metáfora, se você parar para analisar, e é o que realmente eles querem passar, de que o ser humano se acha muito autossuficiente e dono de tudo. E também que entende tudo o que acontece à sua volta, que somos únicos do universo. Mas que, na verdade, o horror cósmico vem para nos trazer um vislumbre, para a gente refletir de que nós podemos estar enganados. Que talvez nós não sejamos únicos e que a vastidão do espaço tem muito a esconder da gente, que podem ser coisas ameaçadoras e que podem até fugir mesmo da nossa compreensão. Então, ele vem para mostrar que nós, na verdade, não somos nada comparado à vastidão do espaço. Não necessariamente a ameaça de ter uma criatura, mas o quanto nós, seres humanos, somos orgulhosos, achamos que somos donos de tudo e, na verdade, nós não temos compreensão nem do que está no fundo dos nossos oceanos, quanto mais do espaço além. Então, o horror cósmico, esse nome horror cósmico, é também da questão de que, nossa, olha o fascínio do que pode ter entre as estrelas, que nós não conhecemos. E isso chega a causar um medo, e é esse medo que é esse horror tão famigerado que o horror cósmico quer trazer. E ele usa figuras metafóricas, como esses seres, para poder abranger isso, né, como o Cthulhu, como eu citei aqui, que é um dos mais famosos, né, e trazendo isso. Um filme muito bom, que eu gostei particularmente, né, chamado Ameaça Profunda, que é com aquela atriz que fez Crepúsculo, mas dê uma chance, o filme é muito bom e traz sobre o Cthulhu, tá? Pra quem não sabe, aquele ser que está sendo representado ali é o Cthulhu. E, então esse foi o vídeo de hoje. Mais uma coisa muito importante. O Evil Dead, pra quem não conhece, é uma saga de filmes terror / comédia que eu gosto demais, é a minha saga de terror preferida. O Evil Dead, ele é muito interessante porque, por exemplo, a ideia do Necronomicon é uma ideia que vem dos contos do H.P. Lovecraft. Só que há quem diga, aqui no mundo nosso mesmo, real, que o Necronomicon foi um livro verdadeiro.
tá? E, enfim, independente disso ou não, e tem magistas que teriam esse Grimório e tudo mais, independente disso ou não, o Evil Dead, ele trabalha com um elemento que é do Necronomicon, ou como eles chamam, né, Naturam Demantum, Necronomicon Ex Mortis, Naturam Dementum, enfim, o nome do filme sempre vai variando, desde quando teve o Ash, dos 3 primeiros filmes, né, depois o de 2013, né, que é terror puro, aquele ali, e depois agora no Evil Dead Rise, e também na série Ash vs Evil Dead, né. Então eu gosto muito de Evil Dead. Evil Dead, ele, não assim, não que ele se aprofunda muito nessa questão do horror cósmico, isso ele não se aprofunda de forma alguma, mas a ideia do Necronomicon, ela traz dentro dele, o Necronomicon, o que é o Necronomicon? Ele é um livro, um grimório diabólico, que contém centenas de feitiços de comunicação com os mortos, né? Que não pode ser recitado em voz alta, não pode ser falado, nem escrevido, né? Tem todas essas nuances que é falado, até nos filmes falam isso. E que ele, na verdade, é toda uma sabedoria que foi sintetizada desses seres do horror cósmico e que foram trazidas ali dentro desse grimório, desse livro. Então, o Necronomicon seria como se fosse uma bíblia do horror cósmico. E que dentro dele está todo o poder, né, a força suprema dos seres do horror cósmico, até do próprio Cthulhu, a Shub-Niggurath, Nyarlathotep, Azathoth, que é um dos mais perigosos, vem ali dentro como uma forma de trazer o poder deles para esse grimório, e que para os humanos pode causar destruição devastadora, né? Então, assim, o Azathoth, eu digo que ele é um dos mais perigosos, porque dentro da mitologia de H.P. Lovecraft, é falado que ele perdeu a sanidade dele por algum motivo que não é explicado, e que ele fica no centro do universo, parado, escutando outros deuses menores tocando flauta para ele se acalmar, porque ele não tem mais a sanidade. Então dizem que, por exemplo, dentro das obras de H.P. Lovecraft, ele seria o mais perigoso de ser invocado, porque ele não teria uma noção do que é certo e errado mais. E, para quem não sabe, dentro da mitologia de H.P. Lovecraft, o Azathoth é o maior de todos os deuses cósmicos. Tá? Ele é o maior, ou seja, o que é o pai de todos eles, pai não digo biologicamente, mas o que comanda aquele panteão de deuses cósmicos, né? Que também é conhecido como mitologia Lovecraftiana, ele seria o mais poderoso, o Azathoth. Então, assim, eu amo esse assunto, é muito pano pra manga. Posso trazer outros vídeos se vocês comentarem aí, tiver bastante curtida, bastante like, sobre horror cósmico. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esse subgênero do terror, tá? E, aliás, o Evil Dead tem muito do gore, né? O Evil Dead é um gore clássico, é aquela coisa nojenta mesmo, né? Tipo, bem estranha mesmo, né? Eu gosto muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem, deem like, deixem a curtida de vocês e, por favor, divulguem e ajude aí a espalhar cada vez mais o canal dos gêmeos Victório e Vitória, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que me assistiram até agora e logo logo tem mais vídeos por aí, tá bom? Nós somos as suas lápides.